Olá, investidores! Estamos aqui mais uma vez para falar da nossa carta de gestão referente ao mês de outubro, o que a gente viu mês passado e o que a gente está vendo de novembro e daqui para frente. A gente teve o início do mês de outubro muito positivo, mas acabamos durante o mês com alguns medos em relação às eleições americanas, a uma segunda onda do Covid, de problemas fiscais brasileiros, fechando com uma leve queda aqui no mercado brasileiro, a Bolsa, o Ibovespa, o principal índice de ações brasileiras, fechou perto dos 94 mil pontos, com o dólar subindo mais de 2%, chegando a 5,75, sendo o dólar e a poupança os únicos ativos que tiveram rentabilidade positiva no mês de outubro. Aqui dentro do Brasil, por causa das nossas questões fiscais, referente à parte pós-incentivos para combater a pandemia, o governo sinalizou uma paralisação das negociações dos incentivos até que se passassem as eleições municipais. A gente já tem uma situação fiscal muito delicada, de um endividamento que já era alto e agora, por causa da pandemia, com aumento de despesas e queda das receitas, a gente tem essa situação que já era delicada ficando ainda mais preocupante, algo que sinaliza negativamente para o mercado, então gera alguns temores em relação à sustentabilidade e pagamento da nossa dívida. O Copom também sinalizou, o Comitê de Política Monetária Brasileiro, aqui que rege a taxa de juros Selic, sinalizou também preocupação com essa taxa elevada de endividamento e que pode pôr em xeque, se as reformas não forem feitas, a nossa sustentabilidade referente à inflação. Por enquanto, o choque de inflação que a gente teve até agora, eles acreditam que é só um choque, nada de muito temor, que deve se normalizar daqui para frente. No cenário internacional, a gente deve ter realmente a confirmação das eleições americanas com a vitória do presidente Joe Biden, de uma vitória democrata, que deve trazer algumas mudanças, principalmente ao que tange para o cenário internacional de política externa referente à China. A briga hegemônica entre as duas potências deve continuar, mas com alguma mudança, uma atenuação da postura mais agressiva que Donald Trump tinha em relação à China, que começou apenas com alguns atritos e acabou com uma guerra comercial. Isso deve ser amenizado na postura do novo comandante agora, para uma normalização dessa política econômica externa. Internamente, a gente deve ter, por causa dessa alteração, mais incentivos no setor de saúde e um pacote econômico fiscal maior de incentivo para a economia americana do que a gente teria se fosse um governo republicano, que pode dar um gás para os mercados, uma força maior de incentivos econômicos na economia americana. Da mesma forma, na Europa, a gente vem tendo algumas notícias em relação à segunda onda no Reino Unido, na Alemanha, na Espanha, que fez com que a gente tivesse mais alguns fechamentos parciais nas economias europeias, que vai ter com certeza algum impacto econômico, mas o Banco Central Europeu já sinalizou até alguns estímulos até dezembro para atenuar esses riscos que podem ter econômicos referentes à pandemia. Então a gente fica observando isso também por lá, ao contrário do que a gente viu na China. A China teve um crescimento do PIB comparado a 2019 de 4,9%, um crescimento bem pujante da sua economia, principalmente no setor industrial e de investimentos para a construção civil, o que impulsionou o preço de muitas commodities no mundo inteiro, principalmente das commodities metálicas, como minério, cobre, e favorecendo até empresas brasileiras como a Vale. Então, a gente viu alguns ruídos durante o mês que foram até atenuados no início do mês de novembro, e que devem continuar serem observados como uma segunda onda de Covid na Europa, Estados Unidos e talvez no Brasil. As nossas questões fiscais como elas serão encaminhadas e uma definição de uma judicialização ou não das eleições americanas que ficaram com menor probabilidade. A gente segue olhando isso, mas a gente está vendo nosso cenário base ainda bem positivo de uma recuperação dos mercados nesse último trimestre de 2020 e um bom início de 2021 com uma volta da recuperação econômica e dos ativos financeiros, dado todos esses incentivos fiscais e monetários que a gente está vindo das maiores economias globais. Então a gente deve continuar com uma recuperação dos mercados financeiros nesse final de ano, início do ano que vem. A gente segue de olho nas notícias, acompanhando e fazendo as mudanças na carteira que a gente acha
necessárias para adaptar a esses novos cenários que estão acontecendo. E se precisarem de alguma informação nossa, a gente fica à disposição para munir vocês das informações que vocês precisarem. Um grande abraço e bons investimentos para todos vocês.